Você já parou para pensar no que significa desobedecer a Deus, mesmo quando você acha que está fazendo algo bom? Porque essa história que eu vou te contar hoje mexe com algo muito profundo mesmo. É sobre um homem de Deus que ouviu a voz de Deus com clareza absoluta, obedeceu na parte difícil, na parte que todo mundo vê, mas desobedeceu na parte escondida, na parte que parecia inofensiva, e pagou com a vida. A história está em 1 Reis, capítulo 13, e eu te garanto, se você prestar atenção no que Deus está dizendo aqui, isso pode mudar a forma como você toma decisões na sua vida espiritual. Porque não é sobre o leão é só o instrumento, é sobre algo muito maior, é sobre intimidade com Deus, é sobre ouvir, é sobre obedecer completamente, não pela metade. E é sobre como a desobediência parcial é ainda desobediência. Fica comigo até o final. Eu quero que você sinta o peso dessa história. E se isso tocar no teu coração, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque eu não estou aqui para entretenimento. Estou aqui para que a palavra de Deus chegue até você da forma como ela foi dada. Transformadora, cortante, viva. Então, vamos lá. Estamos no reino dividido. Israel ao norte, Judá ao sul. Jeroboão é rei de Israel e acabou de fazer a pior coisa que um líder pode fazer. Ele inventou uma religião falsa para controlar o povo. Ele criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e disse para o povo: esses são os teus deuses, Israel, que te tiraram do Egito. Mentira, idolatria, manipulação espiritual. E então Deus levanta um homem, um profeta. A Bíblia não diz o nome dele. Ele é chamado apenas de Homem de Deus. Isso já é interessante, não é? Deus não precisa do seu currículo, não precisa do seu sobrenome, não precisa da sua fama. Ele precisa da sua obediência. Deus dá uma ordem clara e específica a esse homem. Vai até Betel, profetiza contra aquele altar pagão. E escuta bem, não coma pão, não beba água e não volte pelo caminho que você foi. 3 comandos simples, diretos. Não há margem para interpretação, não há espaço para negociação. É assim. E o homem de Deus vai. Ele chega em Betel, e Jeroboão está ali, oferecendo sacrifício no altar falso. E o profeta clama contra o altar. Ele profetiza que um dia um rei chamado Josias vai nascer e vai queimar ossos humanos naquele altar. Ele profetiza destruição sobre aquela religião inventada. E para provar que a palavra é de Deus, o altar se fende, racha no meio, cinzas se derramam. Jeroboão fica furioso, estende a mão e grita: prendam esse homem. Mas a mão dele seca na hora, murcha, paralisa. E ele implora para o profeta: ora por mim, pede a Deus para curar minha mão. E o homem de Deus ora e a mão é restaurada. Até aqui, o profeta está impecável. Ele obedeceu a ordem de profetizar. Ele não teve medo. Ele agiu com autoridade. Ele viu o poder de Deus se manifestar. Jeroboão fica tão impressionado que convida o profeta para ir à casa dele, comer, beber, receber um presente. E o homem de Deus responde com firmeza: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão, nem beberei água neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra do Senhor. Perfeito. Ele disse não ao rei. Ele manteve a ordem, e ele começou a voltar por outro caminho, exatamente como Deus mandou. Mas aí acontece a virada. Um velho profeta que morava em Betel ouve sobre o que aconteceu. Ele sela o jumento, vai atrás do homem de Deus e o encontra sentado debaixo de um carvalho descansando. E o velho profeta diz: vem comigo à minha casa e come pão. E o homem de Deus repete a ordem que recebeu: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa. Não posso comer pão, nem beber água neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor:
Não comas pão, nem bebas água ali, nem voltes pelo caminho por onde foste. Ele sabia, ele lembrava, a ordem estava clara na mente dele. Mas o velho profeta insiste, e agora ele usa uma arma perigosa. Ele diz: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. A Bíblia deixa claro, ele estava mentindo, mas o homem de Deus acreditou. Ele voltou, ele entrou na casa, ele comeu pão, ele bebeu água, e enquanto eles estavam à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. Sim, ao mentiroso, e ele profetizou contra o homem de Deus. Assim diz o Senhor: porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual te disse: não comas pão nem bebas água ali, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Pensa nisso. O homem que mentiu foi usado por Deus para pronunciar a sentença. Isso não é ironia. É pedagogia divina. Deus está mostrando que ele não precisa de gente perfeita para falar a verdade. Ele precisa de obediência. O homem de Deus terminou de comer, montou no jumento emprestado e foi embora. E no caminho, um leão o encontrou. O leão o matou, mas escuta isso, o leão não o comeu. O leão ficou parado ao lado do corpo. Não tocou no jumento. Não fugiu. Só ficou ali, como um guardião, como um sinal. Quando o velho profeta soube, ele foi até o lugar, viu o corpo, o jumento e o leão, todos juntos, e disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, conforme a palavra do Senhor. Ele levou o corpo de volta, enterrou, chorou, e disse aos filhos: quando eu morrer, me enterrem no mesmo sepulcro onde está enterrado o homem de Deus. Ponham meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que ele profetizou contra o altar de Betel. Agora vamos respirar e olhar para dentro dessa história, porque ela não é só sobre um leão, ela é sobre você, sobre mim, sobre como a gente lida com a voz de Deus. Primeira coisa, Deus fala com clareza. Ele não é confuso, ele não é ambíguo. Ele não dá ordens para depois dizer: esquece, faz diferente. Quando Deus te diz algo, ele espera que você obedeça exatamente como ele disse. Não meia obediência, não obediência criativa, não, eu acho que Deus vai entender. Não, ele falou, você obedece. Ponto. O homem de Deus recebeu 3 instruções: não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. E ele obedeceu as 2 primeiras na frente do rei. Ele resistiu à tentação óbvia, mas caiu na tentação disfarçada de espiritualidade, porque o perigo não veio de Jeroboão, o ímpio, veio de outro profeta, de alguém que falou a linguagem espiritual, de alguém que disse: um anjo me falou. E esse é o ponto. O inimigo não vai sempre vir com cara de inimigo. Às vezes ele vem vestido de religiosidade. Às vezes ele usa a Bíblia. Às vezes ele usa gente da igreja, às vezes ele usa líderes, às vezes ele usa uma voz que parece profética, e você precisa saber discernir. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você já ouviu a voz de Deus, você não precisa da confirmação de ninguém para desobedecer o que ele disse. Se Deus te disse para não fazer algo, e alguém vem e diz que um anjo falou diferente, você pergunta: que anjo? Porque o meu Deus já falou comigo. E ele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não se contradiz. Ele não muda de ideia porque alguém mais espiritual apareceu. Se a nova revelação contradiz a palavra que ele já te deu, não é revelação, é engano. E aqui está a parte que dói. O homem de Deus sabia. Ele repetiu a ordem 2 vezes. Ele resistiu ao rei. Ele sabia que não devia comer,
beber ou voltar. Mas ele escolheu confiar na palavra de outro homem mais do que na palavra que Deus falou diretamente com ele. Ele terceirizou a intimidade. Ele substituiu a voz de Deus pela interpretação de outro. Isso é perigoso, mortalmente perigoso, porque no final você não vai poder dizer, mas fulano me disse. Deus vai perguntar, eu te disse o quê? Tem muita gente hoje que vive assim. Corre atrás de profecia em profecia, de conferência em conferência, de palavra em palavra, esperando que alguém confirme o que Deus já falou. Mas intimidade com Deus não funciona assim. Você não pode conhecer a voz dele se você não passa tempo com ele. Não pode discernir se não tem raiz. Não pode obedecer se você não escuta. Esse homem tinha autoridade. Ele fez milagres, ele viu o altar rachar, ele viu a mão do rei secar e ser restaurada, mas nada disso garantiu proteção quando ele desobedeceu, porque poder sem obediência é ilusão, unção sem caráter é perigo. Deus te usa sim, mas ele não vai abrir exceção para desobediência só porque você é usado. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é só pensamento ruim, é todo pensamento, incluindo aqueles que parecem piedosos, mas te afastam da obediência. Agora vamos falar do leão. Porque muita gente olha para essa história e pensa, que Deus cruel, que punição desproporcional. Ele só comeu um pão, ele só aceitou um convite. Mas não é sobre o pão, nunca foi sobre o pão. É sobre autoridade, é sobre quem manda na sua vida, é sobre se a palavra de Deus é suficiente ou se você precisa de validação externa. E o leão não é crueldade, o leão é misericórdia disfarçada, porque aquele homem, se continuasse vivo, ia carregar o peso de ter desobedecido e ensinado por omissão que dá para negociar com Deus, ia viver com a culpa. Ia perder a autoridade. A morte foi o fim do corpo, mas preservou o testemunho, porque até o velho profeta reconheceu, ele era homem de Deus, e a palavra que ele profetizou vai se cumprir. E de fato se cumpriu. Anos depois, o rei Josias fez exatamente o que o profeta tinha dito. Queimou ossos humanos naquele altar, destruiu a idolatria. E quando viram o túmulo do homem de Deus, Josias disse, deixem esse sepulcro em paz, não mexam nos ossos dele, porque ele era verdadeiro, porque a palavra que ele trouxe era de Deus. Então escuta isso, até na morte, Deus honrou o homem que ele mesmo julgou, porque disciplina não é rejeição, disciplina é amor. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas tem outra camada, tem o simbolismo do leão. Na Bíblia, o leão pode ser símbolo de destruição, mas também de autoridade. O próprio Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E aqui está o detalhe, o leão matou, mas não comeu. Ficou ali como vigia, não tocou no jumento, não fugiu. Isso é sobrenatural. Isso é Deus dizendo, eu controlei até o instrumento da disciplina. Eu estou no comando. O leão não agiu por instinto, agiu por ordem divina, e isso deveria te dar medo e consolo ao mesmo tempo. Medo porque Deus é sério com a obediência. Consolo porque até no julgamento ele é soberano. Ele não deixa o caos tomar conta, ele não abandona, ele age com propósito. Agora vamos trazer isso para a tua vida, porque você não é diferente, eu não sou diferente. A gente tem ordens claras de Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não furtarás. Perdoa 70 vezes 7. Busca primeiro o reino de Deus. Não te ponhas em jugo desigual. Sai do meio deles e separa-te. Deus já falou. A palavra está aberta. Você sabe o que ele disse. Mas quantas vezes você ignorou porque alguém te disse que tudo bem?
Quantas vezes você desobedeceu porque a cultura evangélica normalizou? Quantas vezes você negociou com Deus porque parecia mais conveniente? Ah, mas todo mundo faz. Não importa, Deus falou com você. Ah, mas o pastor disse que não tem problema. O pastor não é teu Senhor. Jesus é. Ah, mas eu senti paz. Sentimento não substitui obediência. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você pode sentir paz e estar errado. Você pode sentir convicção e estar certo. Mas o padrão é a palavra, sempre. Tem gente que está namorando errado, sabendo que está errado, mas continua porque alguém disse. Deus é amor, Ele vai abençoar. Tem gente que está em sociedade errada, emprego errado, amizade errada e ignora a voz do Espírito porque precisa sobreviver. Tem gente que está em igreja que não prega a verdade, mas fica porque é confortável. E Deus está falando, Ele já te disse o que fazer, mas você está esperando uma segunda opinião, está esperando confirmação, está esperando que fique mais fácil. E enquanto isso, você está te afastando da proteção dele, porque obediência parcial não é obediência, é rebeldia disfarçada de sabedoria. Pensa nisso. O homem de Deus obedeceu na parte difícil. Ele profetizou contra o rei, ele rejeitou dinheiro, ele resistiu à tentação óbvia, mas caiu na sutil, e a sutil te mata do mesmo jeito. O inimigo sabe disso. Ele não vai sempre tentar te fazer cair no pecado escandaloso. Ele vai tentar te fazer cair na desobediência justificável. Ele vai te dar desculpa boa, vai te dar versículo fora de contexto, vai te dar testemunho de alguém que deu certo, vai te dar lógica, vai te dar conforto emocional e você vai cair. Não porque é fraco, mas porque deixou de vigiar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha a ironia. O inimigo anda como leão. Mas nessa história, o leão foi instrumento de Deus. O inimigo imita. Deus comanda, e você precisa saber a diferença. Então, o que você faz? Como você protege a tua obediência? Como você guarda a palavra que Deus te deu? Primeiro, escreve o que Deus te disse, literal. Coloca no papel, no celular, no coração, grava. Porque o tempo passa, a pressão vem e você vai começar a duvidar. Vai começar a reinterpretar. Vai começar a suavizar. E quando isso acontecer, você volta para o que Deus disse, não para o que você acha, não para o que fulano disse, para o que Deus disse. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Escreve, guarda, relembra. Segundo, não substitua intimidade com Deus por opinião de gente espiritual. Líderes são importantes. Conselho é sábio. Provérbios, capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, a segurança. Mas conselho confirma o que Deus já disse, não substitui. Se o conselho contradiz a palavra direta que Deus te deu, descarta o conselho. Fica com Deus. Terceiro, testa tudo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Teste pela palavra, teste pelo fruto, teste pela coerência, teste pela paz verdadeira, que não é ausência de conflito, mas presença de Cristo. Quarto, mantém o compromisso, mesmo quando parece pequeno. Não existe pecadinho, não existe desobediência insignificante. Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 10,
Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. O mínimo revela teu coração. O detalhe expõe tua lealdade. O homem de Deus caiu no detalhe. No só um pão. No é só voltar. E custou tudo. Quinto, não tenha medo de ser radical. O mundo vai te chamar de extremista. A igreja morna vai te chamar de legalista. Mas Deus te chama de obediente, e isso basta. Mateus capítulo 7, versículo 14 diz: Estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos, não porque é difícil achar, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço da obediência total. E agora, último ponto, o velho profeta. Ele mentiu, ele enganou, ele causou a morte de um homem de Deus, mas depois ele chorou. Ele enterrou o corpo com honra, ele pediu para ser sepultado junto. Por quê? Porque ele reconheceu a verdade. Porque ele sabia que aquele homem, mesmo tendo desobedecido, tinha falado a palavra de Deus, e ele quis ser associado a isso. Isso me faz pensar, quantas vezes nós somos aquele velho profeta? Quantas vezes nós damos conselhos que afastam as pessoas da vontade de Deus porque a gente quer companhia, porque a gente quer validar a própria desobediência, porque a gente quer que alguém caia junto para a gente não se sentir tão mal? Cuidado. Você pode estar sendo usado pelo inimigo e nem saber. Você pode estar sendo pedra de tropeço. Mateus capítulo 18, versículo 7 diz: Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Se você induziu alguém ao erro, arrepende. Se você falou em nome de Deus o que Deus não disse, arrepende. Se você desviou alguém da obediência porque você mesmo não quer obedecer, arrepende. Porque um dia você vai estar diante do trono. E Deus vai perguntar: por que você usou meu nome para justificar desobediência? E também, se você é o homem de Deus dessa história, se você caiu, se você desobedeceu, ainda há tempo de voltar. Não no sentido de reverter a consequência, porque a ação tem consequência, mas no sentido de voltar para o coração de Deus, de se arrepender, de restaurar a intimidade. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não te descarta, Ele te disciplina, Ele te corrige, Ele te quebra, mas Ele não te abandona. E se você está sentindo o peso dessa palavra agora, não endurece o coração, não justifica, não racionaliza, apenas dobra o joelho e diz: Senhor, eu ouvi, eu entendi, eu me arrependo. Me ensina a obedecer completamente, porque essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião negocia, relacionamento obedece, religião busca brecha, relacionamento busca agradar. Religião pergunta: até onde eu posso ir? Relacionamento pergunta: como eu posso te honrar? E a resposta de Deus é sempre a mesma: me obedeça totalmente, não pela metade, não quando for conveniente, não quando fizer sentido, sempre. Porque no final não é sobre o leão, é sobre quem é o Senhor da tua vida, é sobre se você confia nele o suficiente para obedecer mesmo quando não entende, mesmo quando parece exagerado, mesmo quando ninguém mais está fazendo. Porque um dia você vai estar diante dele, e ele não vai perguntar quantos milagres você viu, quantas profecias você deu, quantas vezes você jejuou. Ele vai perguntar: você fez o que eu te mandei fazer? E a tua resposta vai definir tudo. Então eu te convido agora, fecha os olhos por um instante, respira fundo e pergunta ao Espírito Santo: Senhor, onde eu estou desobedecendo? Onde eu estou negociando contigo? Qual é a ordem clara que eu estou ignorando porque alguém me deu permissão para ignorar? E quando ele te mostrar, não discuta, não justifique. Apenas diga: sim, Senhor, eu vou obedecer completamente, custe o que custar.
Se essa palavra mexeu com você, se você sentiu o Espírito Santo falando no teu coração, deixa um comentário simples aqui embaixo. Escreve: eu escolho obedecer, só isso. Não precisa explicar, não precisa contar a história, só declara. Porque declaração tem poder. E quando você declara publicamente, você está criando um compromisso, está dizendo para o invisível que você está levando a sério. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Manda no grupo da família. Manda para o amigo. Manda para a pessoa que está em dúvida, que está negociando com Deus, que está ouvindo outras vozes. Porque pode ser que essa palavra salve a vida espiritual de alguém. Pode ser que Deus use você para impedir que alguém caia na mesma armadilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque toda semana eu trago palavra que corta, que confronta, que transforma. Não é para te entreter, é para te edificar, é para te fazer crescer, é para te levar mais perto de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz, que Ele te dê coragem para obedecer, que Ele te dê discernimento para ouvir a voz dEle acima de todas as outras vozes, e que Ele te sustente firme, fiel, obediente até o fim, em nome de Jesus. Amém.